Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back. Estamos de volta, agora para a semana 3, o volume 5, ok? Nós somos a Escola Online. Temos um Instagram, tá bombando, cheio de novidades. Já tá seguindo a gente? Ok, eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá. Gente, como nós já estamos percebendo, né? Estamos já na terceira semana, estamos vendo alguns impérios, alguns kingdoms, né? Alguns reinos, que assim tem aqueles tesouros escondidos da história, né? Reinos africanos que nós nem sempre sabemos muito a história deles, né? E aí, o nosso material, ele propôs, né? Que nós falássemos um pouco sobre isso. E aqui ele vem mostrando para você, eu sempre coloco uma tradução livre sobre aquilo que sobre aquele nosso tema, para poder facilitar, né, a hora que nós vamos fazer a nossa interpretação. Então, tudo que eu colocar aqui, ó, como resposta, está no texto anterior. Para poder o nosso vídeo ficar mais interessante, mais dinâmico, eu vou direto, né, nessas respostas, mas você pode voltar o vídeo e pausar, né, para você poder ler o texto com mais calma, ok? E ele pega e pergunta para você o que você achou do Kingdom of Axum, né, ou Axum. São termos assim bem, né, africanos, eu acho muito interessante, né, esses nomes novos que nós estamos agora entrando em contato com eles. E ele pergunta qual é o reino que é apresentado. Então eu coloquei aqui qual que é o reino de Axum, e o que eu achei de interessante nisso tudo? Gente, o fato deles terem um alfabeto escrito, né? Nossa, isso é muito interessante, a gente está falando de algum tempo atrás, né? E isso eu achei, para mim, foi uma coisa muito interessante. Lembrando aqui é uma proposta de resposta. Você pode colocar o que você incrementar essa resposta. Eu sou bem direta nas minhas resoluções de exercício. Aí aqui, gente, ele pega e fala assim, em que momento histórico houve a expansão desse reino? Aí eu coloquei que o reino de Axum dominou parte do que hoje é a Eritreia e o norte da Etiópia. E que período que se deu isso? Durante o mesmo período em que o Império Romano cresceu e caiu. Então foi um momento histórico muito importante, né? Para toda a nossa história e extremamente conhecido. E ele pega e fala assim, o que se sabe sobre esse reino a partir dos séculos 2 e 3 depois de Cristo? Eu coloquei que a partir dessa data, a gente sabe que ele era o quê? Um poderoso comércio, ou seja, e quais eram os produtos, né, que eles, né, mexiam, que eles trabalhavam? O ouro e o marfim, e tornando-no um elo vital entre a Europa antiga e o Extremo Oriente, né? Então a gente pode lembrar da questão do imperialismo, do expansionismo, né, desses reinos. Então aí eles estavam dominando por causa de toda essa projeção, né, comercial que eles tinham, ok? Aí aqui ele pega e fala assim, na leitura do texto encontramos indícios de que existem algumas características distintas acerca das produções intelectuais desse reino. Que características são essas? Observe as menções no texto, né? Sobre isso aqui você vai ver que é o nome do alfabeto, né? Escrito dele, sobre arquitetura, sobre obeliscos, construções em pedras e qual que é o legado da religião. Gente, a resposta está inteira no texto, né? O reino tinha um alfabeto escrito conhecido como esse Dias, né? Ou GS, dependendo da forma como que você vai ler. E é um dos primeiros a surgir na África, então eles foram assim precursores, né? Isso é muito interessante. E desenvolveu um estilo arquitetônico distinto, né? Que envolveu a construção de enormes obeliscos de pedra, são construções, né? De pedra, alguns dos quais tinham mais de 30 metros de altura. E você tem que entender que a engenharia não é igual, né? A engenharia de hoje, a arquitetura não é a mesma, né? Então, realmente, eles eram bem desenvolvidos nessa área. E no século IV, ele se tornou um dos primeiros impérios do mundo a adotar o cristianismo. E apesar do império não existir mais, ainda existe a Igreja Ortodoxa Etíope, que é uma coisa que data desses tempos que nós estamos vendo aqui.
Interessante demais, né? Eu gosto de saber sobre essas coisas. E esse daqui, gente, vai falar sobre o Império de Mali. E você até falou assim, nossa professora, já ouvi isso aqui, ó, Lion King. Ué, Rei Leão? É, mas não tá falando, né, do desenho animado, né, que a gente está acostumado a ver nesse tipo de escrita. Mas sim tá falando de um outro império. E aqui, ó, ele vai explicar um pouquinho mais para você, que essa é a forma como um determinado governante, geralmente ele era chamado. E ele vai falar um texto, né, bem interessante sobre esse império que nós vamos ver agora, o Império do Mali, tá bom? Como falei anteriormente, ali tá toda uma tradução livre, tá, gente? Você pode, né, adaptada. Então agora a gente vai para as questões. Como que se deu a fundação e a ascensão do Império de Mali? Gente, isso tudo, a fundação vai se dar lá nos anos 1200. Olha só, essa parte aqui, ela tá no início do texto e no finalzinho do texto. Se você for ver lá, né? Se você for voltar lá e ver, então você tem que procurar no texto as informações. Nem sempre vai estar uma coisinha do lado do outro. E o Enem, ele quer justamente isso de nós. Você é capaz de você ver uma propaganda, de você ver um texto, de você ver uma música e conseguir tirar ali alguma informação? Algumas são mais interpretativas, como no caso das músicas. Quando for textos assim, são coisas extremamente mais diretas, né? E eu peguei e falei assim, a fundação se deu, né, quando um governante chamado Sundiata Keita, né, que também às vezes era chamado de Rei Leão, revoltou-se contra um rei de Sosso e uniu seus súditos em um novo estado. Então fundou-se, né, o Império Mali. E o Império do Mali, ou Império Mali, acabou se desintegrando no século XVI. Mas em seu auge foi uma das joias do continente africano e era conhecido em todo o mundo por causa da sua riqueza e do seu luxo. Você vai ouvir agora o resto da história, você vai ver que tem muita coisa interessante. E porque lá são mencionadas algumas cidades no texto. Ele pergunta qual o motivo, né, dessas cidades terem sido mencionadas. Aqui fala das cidades mais importantes, né? E eu coloquei que ambas são famosas por suas elaboradas mesquitas de adobe, que são aqueles tijolos grandes de argila. Eu tive que pesquisar para saber o que era isso, né? E também pelas escolas. Gente, já tinha escolas, tá bom? Então isso é uma coisa que era muito importante. E nas próximas questões nós vamos voltar nessa parte educacional, que é a próxima. Ele pergunta aqui o que aprendemos sobre o progresso desse império na área educacional. Gente, além de já terem escolas, né, eles tinham não só escolas, eles tinham uma universidade, que é aquilo que se destaca mais. E olha só quantos manuscritos, né, que eles já tinham. Muito interessante, né? Então, daí a gente já coloquei aqui para você o nome dessa universidade. Isso é uma coisa fantástica, né, gente? Olha só o ano que a gente está falando, né? Então, é muito tempo depois, né? Que o Brasil, por exemplo, a história do Brasil. Então, é uma coisa bem assim, que está lá atrás, né, nos primórdios. E assim ele pergunta o que se destaca, né, no auge desse reino. E eu já tinha até falado sobre isso. Ele era uma das joias, era extremamente importante. Ou seja, ele tinha todo um luxo, ele tinha toda uma riqueza, né, envolvida nisso tudo. E olha que interessante agora essa questão número 5. O texto apresenta um conto sobre o rei Musa e o impacto na desvalorização do ouro no mercado egípcio. Interprete e narre essa história para um amigo por meio de um parágrafo. Então, eu estou contando essa história para alguém. Eu coloquei, como sempre, né? Eis que preparando uma aula hoje, querido amigo, me deparo com uma história intrigante. E realmente, eu achei muito intrigante. Trata-se de um conto lendário sobre as riquezas do reino Mali, né? O reino de Mali. Fique à vontade para poder usar das duas formas. Diz a história que o governante fez uma escala no Egito durante uma peregrinação do século XIV, ele estava indo para Meca. A gente viu ali a questão de escolas islâmicas, né? De acordo com fontes contemporâneas, o Musa ele distribuiu tanto ouro durante a visita que fez com que seu valor despencasse nos mercados egípcios por vários anos, gente. Não foi um mês, 2 meses, não. E aí, como eu estou contando uma coisa para um amigo, eu falei como é interessante saber um pouco mais desses reinos cujas histórias não são muito conhecidas. E realmente eu fico intrigada, eu acho muito interessante, traz cultura para nós. E por isso que nós estamos aqui da Escola Online. Espero que você tenha gostado e a gente se vê quando? Next week, na próxima semana.
Bye, bye!